A paz, minhas irmãs, meus irmãos, vamos dar início a mais um start da semana, falando da palavra de Deus, da palavra que Jesus nos ensinou. Amém? Eu estou lá no livro de Mateus 23, do 1 ao 4, tá? Antes, vamos orar. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Esta não é minha, não é do meu conhecimento, é do teu conhecimento que o Senhor nos deixou, Senhor. Então eu peço para que use meus lábios, use a minha boca, para que eu fale somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. E que quem estiver ouvindo, que possa tomar posse dessas palavras e que possa usá-las em tua vida e que possa também retransmiti-la para outras vidas, para que cada vez mais o seu reino cresça, Senhor. Cresçam com fiéis, com pessoas que o adoram, que o veem como o único e verdadeiro Deus. Amém? Então, meus irmãos, como eu falei para vocês, estamos lá em Mateus 23, do 1 até o 4, que diz o seguinte: Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Amém? É como aquela frase popular que diz o seguinte: façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Meu irmão, você pode conhecer todas as leis de trânsito, mas se você não dirigir corretamente, se você não praticar, você vai ser multado. Você vai pagar o preço, você vai ter que pagar multas, você vai perder o seu direito de dirigir. Não é assim que funciona? De repente até você não conhece tão bem as leis, mas você é cauteloso, você dirige com cuidado, você procura obedecer às leis. Isto é que é o mais importante. É mais ou menos o que está dizendo aqui nessa palavra. Jesus está dizendo que os mestres da lei, né, e os fariseus, eles ocuparam o lugar de intérpretes. Eles que estão ali responsáveis por estar ensinando sobre as leis de Moisés, certo? E aqui também diz que Jesus é para a gente obedecê-los, mas não seguir o exemplo deles, porque eles não praticam o que eles fazem. Está dizendo que eles oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Jesus está sendo muito claro e ele foi exemplo de tudo isso. O que ele falava, ele praticava. E às vezes chegava a praticar antes de falar. A gente via, poxa, às vezes os discípulos se espantavam com aquilo que ele fazia. Né? Então, ele liderava por exemplo. Ele era um exemplo naquilo que ele falava. E aqui está dizendo que os fariseus, que os mestres da lei falavam muito bem, só que eles se preocupavam em estar na ponta da mesa, se preocupavam em se vestir melhor, se preocupavam em aparecer, em ser os mestres, estarem à frente. E não é assim que a gente faz. Jesus nunca quis se aparecer. Jesus, ele ensinava, Jesus, ele mostrava como fazer, e Jesus não queria aparecer. Jesus, muito pelo contrário, ele procurava várias vezes
fugir das pessoas, das multidões, e procurava se alimentar do Espírito Santo, da palavra, nas orações, né? Fazia suas orações, ele não ficava se aparecendo, ele simplesmente fazia. Então, meu irmão, é muito importante nós lermos a Bíblia, nós jejuarmos, nós buscarmos a presença de Deus, estarmos com Ele, porque Ele está conosco a todo momento. A todo momento, Jesus está conosco. Nós que não percebemos às vezes, né? Acabamos esquecendo que o Espírito Santo de Deus é conosco a todo momento. Então, meu irmão, não adianta também você ler a Bíblia, conhecer a palavra e não praticar. Nós temos que conhecê-la, temos que segui-la. Está bem claro Jesus dizendo que nós temos que obedecer, que seguir os mestres da lei. No Novo Testamento não estão eles aqui mais. Temos a nossa Bíblia, que é a palavra. Né? Então tudo aquilo que aprendemos na igreja, com os pastores, nós temos que acompanhar pela Bíblia. Eles estão explicando ali. Não importa se o seu pastor, se aquele irmão da igreja que conhece a palavra que está pregando, se eu que estou fazendo essa live, se eu estou falando bonito, se eu estou pregando a palavra corretamente, mas se a minha vida é bagunçada, se a minha vida não é de acordo com o que eu falo, se a vida do pastor, da pastora, não é de acordo com o que eles fazem. O importante é a gente confrontar tudo com a palavra. O importante é a gente buscar na palavra que Jesus nos deixou. E se os pastores estão passando para nós e está de acordo com a Bíblia, não importa o que eles fazem ou deixam de fazer. Eles é que serão cobrados pelo que eles fizerem ou deixarem de fazer. Deus nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos aquilo que quisermos. Só que tudo tem um preço, meu irmão. Por fazermos correto, pagamos um preço. Por fazermos errado, pagamos um preço bem maior. A vida, o mundo, ele quer distorcer as coisas. Quer que nós, mesmo nós conheçamos, por mais que a gente conheça a palavra, principalmente por conhecermos a palavra, o mundo quer nos mostrar uma outra realidade. O mundo quer nos mostrar que progresso, que estar bem, que Deus está na nossa vida, é quando a gente tem algo, quando a gente está numa posição mais alta, quando a gente está mais elegante, mais bem vestido, né? Mas não é assim. Estar com Deus, ter Jesus, é totalmente diferente. É a gente estar bem lá no coração, lá na alma. É a gente botar a cabeça no travesseiro e descansar. A gente tem que fazer aquilo que papai pediu. A gente tem que seguir aquilo que a Bíblia manda, pede, ensina, mostra. Da maneira que nós entendemos ali, temos que pedir para que o Espírito Santo nos oriente a entender da forma correta. E que tudo aquilo, temos que estar ligado, tudo aquilo que aprendemos na igreja, na palavra, nós colocarmos em prática em nossa vida. Porque sempre vai haver uma situação, um momento para a gente usar aquilo que a gente aprendeu. A gente pode até questionar, falar, poxa vida, mas em que momento eu vou usar isso na minha vida? Pode esperar que vai. Pode até ser que lá na escola a gente aprenda algumas coisas de matemática, de história, de química, e muitas vezes questionamos, né, irmão? Para que eu vou aprender isso aí? Para que eu vou querer saber sobre logaritmos se isso eu nunca vou aplicar ou nunca apliquei na minha vida? Mas na palavra de Deus é diferente. Em algum momento, mesmo sem você perceber, você vai ter a oportunidade de praticar, de fazer, de mostrar. É a nossa resistência, é a nossa maneira de ser, de colocar o nosso eu muitas vezes em primeiro lugar, é que acaba
atrapalhando, interrompendo aquilo que a palavra de Deus pede que a gente faça e que a gente seja. Então, vamos estar atentos, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que esteja a todo momento à frente de nossas decisões, sempre que nos levantarmos, colocar em primeiro lugar Deus nas nossas vidas, agradecer por estarmos vivos, levantarmos, pedir para que o Espírito Santo nos acompanhe a todo momento e que tome as decisões por nós, que seja Ele, que seja dele a decisão que tomarmos no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com a nossa família, que Ele nos dirija, que Ele cuide de nós. Não podemos esquecer que Deus é conosco, só que se nós não convidarmos, se nós sempre colocarmos a nossa mão, Ele tira dele. Então, deixe que o Espírito Santo tome a frente da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu negócio. Não queira ser você o fariseu, não queira ser você o mestre da lei, que conhece e não pratica, e não ensina, não adianta nada. Conheça e coloque em prática. É melhor você conhecer pouco e praticar do que você conhecer muito e não praticar. Então, o pouco que você conhecer, meu irmão, coloque em prática. Use no seu dia a dia. Seja um daqueles que Jesus reconhece como seu verdadeiro filho. Seja um discípulo. Seja um sacerdote de Jesus na tua casa, no teu trabalho. Pratique, faça e mostre como fazer. Faça junto com a tua família, com o teu trabalho, onde você passar. Seja uma referência de Jesus, seja uma referência da palavra. Não deixe que o mundo, que as coisas do mundo atrapalham, que venham a distorcer aquilo que você aprendeu. Olhe com os olhos espirituais. Faça com os olhos espirituais, com o coração de Jesus. Deixa que Jesus tome conta da tua vida, te use, que você seja um instrumento dele. Amém? Esta é uma palavra curta, mas é a palavra que Jesus me deu, que o Espírito Santo colocou na minha vida. Tá lá em Mateus 23, do 1 ao 4. Reflita sobre isso, tome posse dessa palavra e tome isso para a tua vida. Ensine, pratique aquilo que Jesus nos deixou. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse momento, por eu poder estar aqui falando daquilo que o Senhor deixou e que na minha vida eu possa praticá-las também. Que eu não deixe que termine apenas nessas palavras, que eu também seja uma referência, que eu possa estar liderando, por exemplo, assim como o Senhor liderou. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e Deus vos abençoe. Amém?